Olá, turminha linda do meu coração, como estão vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres, contentes e felizes. Aí seja na companhia da sua família, dos seus amigos, curtindo as férias de montão, mas sem deixar de convidar para suas brincadeiras, para os seus passeios, aí para suas férias, o nosso amigo Jesus e o nosso doce e amado amigo Espírito Santo também. E aí, prontos para ouvir mais uma história natalina? Hoje eu trouxe para vocês aqui a história com o título A Lição dos Sinos. Vocês sabiam que a arte de construir sino é uma das mais antigas do mundo? Isso mesmo! Lá perto das ruínas da antiga Babilônia foi encontrado um sino com cerca de 3.000 anos, olha só! E na Inglaterra, os monges começaram a construir sinos para as igrejas há mais de 2.000 anos atrás. E os sinos são construídos unicamente para um fim. Qual que é a finalidade do sino? Isso, ó, soar. Nós os ouvimos por toda parte, não é? Ó? Ao nosso redor, o despertador da manhã é um sino. A sineta da escola é um tipo de sino. A campainha da porta e a sirene da polícia, dos bombeiros, da ambulância, tudo isso é sino. E na época do Natal, agora, nós ouvimos o sino nas músicas, não é? E em nossas casas, anunciando ao mundo o quê? Que o Salvador nasceu, isso mesmo. E um sino ó, só é útil se ele estiver cumprindo a sua finalidade, que é o quê? Soar. Assim também a Bíblia nos ensina que Deus tem uma finalidade para seus filhos, que é de testemunhar e dar louvor ao seu nome. Então, quando nós testemunhamos de Cristo para os outros e procuramos ganhar essas pessoas para Jesus, nós estamos cumprindo a nossa finalidade. Assim como a do sino é de soar, a nossa é o quê? De falar de Jesus. Então eu vou estar trazendo para vocês aqui alguns sinos para a gente saber se todo sino cumpre a sua função, que é o que? Soar. Então, ó, eu trouxe aqui para vocês esse primeiro sino aqui, ó. Olha só que sino bonito. Esse sino aqui, ó, se você pudesse ouvir esse sino, você ia ouvir ele escutar. Você escutar ele falando em voz bem alta, valente, né? Sem medo de falar. Esse sino, ele chama a atenção logo cedo lá, ó, fazendo o seu barulho. E nós precisamos o quê? Assim como o sino faz lá o seu soar, faz o seu barulho, nós precisamos avisar aos outros, né? O que está escrito lá em Romanos 3:23, que o salário do pecado é a morte. Precisamos anunciar também que Jesus vai voltar a este mundo e que por isso nós precisamos nos preparar para encontrá-lo. Em algumas estações de trem de ferro, antigamente, o chefe da estação fazia o quê? Ele soava o sino para avisar, né, que o trem estava para partir. E Deus também quer que as crianças, não só os adultos, testemunhem, né, do seu amor para as pessoas. Precisamos avisar aos outros sobre Jesus. Então, o sino lá nas estações diz para os viajantes para se prepararem, porque o trem ou tá chegando, avisar que é para se preparar, ou que o trem está partindo, não é? Que é para as pessoas embarcar. Então, assim é o nosso dever, avisar aos que estão ao nosso redor que o tempo do julgamento de Deus está chegando, que está se aproximando. Então, nós temos que fazer o quê? Soar o sino da advertência. Olha, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador, porque Ele está vindo e Ele quer que você vá morar no céu com Ele. Mas você pode falar para mim, professora, eu não sou grande e valente, eu sou pequeno, eu sou medroso, eu acho difícil testemunhar aos outros. Se vocês ouvissem esse sino, vocês iam ficar surpresos. Por quê? Vocês podem não ser grandes e corajosos, mas mesmo assim, na sua vida calma de cada dia, você pode dar testemunho. E na Bíblia, no livro de Reis, tem uma história de uma menina hebreia que ela era serva na casa do general da Síria, o general Naamã. E ela
era apenas uma empregada, ela foi levada como escrava para a Síria. E Naamã era um general famoso, né, e muito poderoso do exército sírio. E ele tinha tomado parte em muitas batalhas no seu país e por isso ele se tornara o favorito do rei. Mas Naamã, ele tinha uma doença terrível, ele tinha lepra. E ele tentou por muitos meios, porque ele, por ser um general, ser famoso, ele tinha condições. E ele tinha tentado de várias maneiras ser curado. Mas ele não conseguiu. E como é que esse homem conseguiu a sua cura? Através da sua empregadinha lá, da sua escrava. A Bíblia nem menciona o nome dessa menina, mas a Bíblia fala que ela falou para a esposa do general: se o meu senhor fosse até lá minha terra de Israel e falasse com o profeta, porque lá tem um profeta que Deus usa e poderia curá-lo. E ele foi até o profeta Eliseu, assim como aquela menina tinha falado para ele. E foi por esse testemunho que Naamã visitou o profeta Eliseu e foi curado. Então, vocês não precisam ser um adulto, um pregador, um professor, para mostrar aos outros o Senhor Jesus, que ele pode curar você, o outro de uma doença. Principalmente, você pode, sendo criança, falar para seus amigos que Jesus é o único que pode te curar da doença do pecado. Você precisa ser testemunha dele. E Naamã nunca teria sido curado se aquela menina, ficasse em silêncio. Embora nós não tenhamos capacidade, né, você criança aí, de falar bonito, de falar de forma desenvolta, mas nós vamos falar daquilo que nós sabemos a respeito de Jesus. Então, do seu jeitinho, Deus vai te usar para falar para os seus amigos, seja da escola, seja da rua, através do seu testemunho, você pode estar falando sobre Jesus. Eu tenho aqui também, outro sino, que é um sino que sem língua. Já pensou? Olha só a tristeza desse sino. Falta a parte mais importante dele, que é o quê? Que é a sua língua ou o seu badalo. E ele é completamente inútil. Como é que ele vai fazer barulho? Ele vai ser o quê? Colocado de lado. Então, quando você, seja criança, seja adulto, parece às vezes não possuir língua, para o quê? Para falar de Jesus. Às vezes você tem a oportunidade ali, da pessoa que está sentada do seu lado na escola, ou dentro do ônibus, ou na rua, seu coleguinha está triste. Você tem a oportunidade de falar de Jesus para ele, mas você fica quieto, você não fala nada. E Deus quer falar ao mundo do seu amor pelos pecadores e do seu plano da salvação, mas ele precisa o quê? Da nossa língua, da nossa boca para fazer isso. Então, como é que ele vai usar um sino mudo no seu serviço? Que barulho que esse sino faz? Ele não faz barulho nenhum. E no Velho Testamento também, lá no livro de Reis, tem uma outra história sobre um grupo de leprosos que viviam na entrada da cidade de Samaria. E a cidade estava sendo atacada pelo inimigo. E lá dentro da cidade, as pessoas já estavam o quê? Passando uma grande fome. Porque os exércitos cercaram a cidade e não tinha como o povo sair para os campos para plantar ou para eles irem para outro lugar buscar comida. Então as pessoas já estavam morrendo dentro da cidade. E esses leprosos, eles ficavam do lado de fora da cidade, porque os leprosos não podiam entrar. Aí eles falaram bem assim, quer saber? Vamos até onde está o exército inimigo? Vamos procurar lá com eles, ver se a gente acha alguma comida? E quando eles chegaram lá, o exército, na Bíblia fala que o barulho daqueles leprosos saindo de Samaria, indo até o exército, o barulho do pisar deles, para o exército inimigo, estava parecendo que ele vinha um grande exército israelita para atacar eles. E eles saíram correndo e foram embora. E deixaram tudo para trás. Deixaram as suas barracas, a comida, as espadas. Deixaram tudo. E aqueles leprosos, eles se banquetearam. E eles comeram um monte de coisas gostosas. E eles tiveram realmente uma oportunidade. Depois que eles haviam comido tudo, eles começaram a pensar nas pessoas que moravam lá dentro da cidade, morrendo lentamente de fome. E aí eles falaram bem assim, não fazemos bem, esse é um dia de boas novas. E nós nos calamos, nós não podemos ficar calados.
E aí, eles fizeram o quê? Eles voltaram para a cidade e comunicou o que estava acontecendo. Mas e se eles tivessem ficado calados? Aí eu pergunto para você, e você aí? Você tá calado ou você tá repartindo as boas novas do evangelho com seus amigos, com as outras pessoas? Por quê? O Senhor Jesus, ele quer sinos, que toquem sempre. Ele quer sinos que falem da sua palavra. E não um sino sem badalo, um sino sem língua. Eu tenho aqui também, outro sino. Olha só, esse sino aqui, Esse sino aqui, infelizmente, ele não tem como tocar também. Por que que esse sino não toca? Porque ele tem a língua comprida. Isso mesmo, olha só o tamanho da língua dele. Por mais que ele balance para lá e para cá, ele não vai ter como tocar. Por quê? Esse sino aqui, são como as pessoas que se movimentam para lá e para cá. Elas falam de tudo quanto é assunto. Fala de futebol, fala de novela, fala do jogo, fala da escola, fala de esporte, de carro, de moda, do tudo que está acontecendo. Menos falar sobre Jesus. Jesus, para ele, é um assunto que ele não toca. Fala de tudo, menos de Jesus. Mas Jesus está procurando crianças e adultos que lhe deem a completa posse da sua língua. Isso mesmo. Vocês sabem que tem várias músicas, né? Quando chega agora no Natal, tem a música que canta: bate o sino, pequenino sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Aí, como é que você vai cantar bate o sino, né? O sino vai fazer barulho, se você fala de tudo, mas não quer falar de Jesus. Então, você tem que o quê? Falar de Jesus, mesmo que você não queira. Você não pode perder a oportunidade. Se você se esquece de como falar de Jesus, pensa quanto é tolo, né? Um sino com a língua comprida. Você fala de tudo. Às vezes tem pessoas que quando você tá chegando, fala: ih, vem aquele linguarudo. Ai, nossa, como que fala aquela pessoa? Fala demais. Aí você fala, muitas pessoas nem te querem perto, porque você fala de tudo, mas do principal, que é Jesus, você não fala. Se você o fizer, você não vai falar nada de Jesus, então é melhor que você fique calado, do que você ficar falando demais sobre coisas que as pessoas às vezes nem estão tão interessadas no seu assunto. Agora, Jesus é o assunto mais interessante que nós poderíamos ter. Agora, nós temos aqui outro sino, Ah, que pena, olha, esse sino aqui, ele tá rachado. E antigamente eram perfeitos, né? O sino, para ele poder dar aquele som assim, bonito, ele tem que estar o quê? Completamente estruturado. Se ele tiver rachado, ele vai dar um som o quê? Xoxo, som, tom, dom, dom, dom. Às vezes, dependendo do tamanho da rachadura, ele toca, mas o som dele é baixo. Então, antigamente, os sinos tinham que ser perfeitos para transmitir um som claro e verdadeiro. Mas, se o sino está rachado, ele só produz o quê? Um som triste e sem vida. E talvez, que nem o sino mais famoso do mundo, que é o sino lá da Inglaterra, o Big Ben, ele tem umas pequenas rachaduras. E a rachadura dele, de cerca de 30 centímetros, o som dele é ouvido em toda Londres, mas não é aquele som bem assim, bem agudo, não, é um som mais xoxo, né? E todo mundo ouvia o som dele mesmo com a rachadura no seu metal, né? Ouve-se o som do sino, mas é um som o quê? Defeituoso. Então, você já ouviu, às vezes, alguém falar bem assim: ah, fulano é um bom menino, mas nem sempre fala a verdade. Ou então fala de uma menina: ah, essa menina é boazinha, mas ela é muito egoísta. Ou crianças que são assim, que as outras pessoas, quando fala dela, fala de alguma coisa, alguma característica ou atitude ruim dela, são crianças assim como esse sino, que tem o quê? Rachaduras na sua vida. O som do seu testemunho é prejudicado, é arruinado por algum pecado que tem na sua vida. Outros os ouvem, mas logo descobre aquele defeito no seu caráter. Então, o que acontece?
se houver falha na sua vida, seja menino ou seja menina, peça para Jesus te aperfeiçoar, porque às vezes você está falando de Jesus, né, através da sua boca, mas as suas atitudes são atitudes ruins, né, que não agrada a Deus, e aí as pessoas não levam a palavra de Deus, né, o evangelho que sai através da sua boca, a sério, por causa da sua rachadura lá dentro do seu coração. E aí eu pergunto para você aí, que espécie de sino você é? Um sino sem língua? Você é um sino assim, sem língua, que nunca fala de Jesus para os outros? Ou você é um sino da língua comprida, que está sempre falando de tudo, menos de Jesus? Ou então você é um sino rachado, com alguma falha e pecado na sua vida? Ou você está sendo este sino aqui, o sino perfeito, né? Que fala de Jesus através da sua vida e do seu falar para outras pessoas. Então, ó, que você possa ser esse sino útil, ó, nas mãos do Senhor Jesus, dando testemunho de Deus e ganhando outras crianças para eles. Olha só o nosso versículo de hoje, que está aqui, ó, no livro de Atos, no capítulo 4 e no versículo 20, está escrito, ó, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, se você já ouviu falar de Jesus, já ouviu tantos milagres que às vezes que ele fez na sua própria vida, você não pode deixar de falar para os outros. E eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar para vocês que fala sobre isso, ó. Fala sobre falar, ó. Então vamos lá? É assim, ó. Falai pelas montanhas, nos montes e em todo lugar. Falai pelas montanhas, que Cristo já nasceu. Nos campos os pastores ouviram com temor os anjos que cantavam em glória e esplendor. Vou falar pelas montanhas, nos montes e em todo lugar. Vou falar pelas montanhas, que Cristo já nasceu. No céu os sábios virão brilhante e forte luz da estrela que seguirão para encontrar Jesus. Vou falar pelas montanhas, nos montes e em todo lugar. Vou falar pelas montanhas, que Cristo já nasceu. Em Cristo agora eu creio, liberto e salvo estou. Proclamo que ele veio para ser o Salvador. Vou falar pelas montanhas, nos montes e em todo lugar. Vou falar pelas montanhas, que Cristo já nasceu. Então, que você seja como um sino e fale de Jesus para todos os seus amigos, fale de Jesus para aqueles que ainda não ouviram o plano perfeito da salvação. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa história, a lição dos sinos, tá? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, aperta lá o sininho na opção todas, para que todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube te notifique. Curte, comenta, compartilha e seja um sininho na obra do Senhor. Um beijo para vocês, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.